Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor. Bom dia e muito bem-vindo, irmãos e amigos, mais uma vez ao Comunhão.org, para a série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Que assunto tão importante, tão atual, mesmo que essa frase tenha sido falada por Josué, perceba o quão atual esse tema é. Servirmos ao Senhor junto de nossa casa. Tem sido um grande desafio para muitos irmãos, e essa ferramenta, esses encontros, a ideia é dar uma ajuda, dar uma ferramenta para que você, irmão, você, amigo, que quer a sua casa fiel ao Senhor, uma casa estruturada, sólida, alegre, estamos aqui nesse intuito. Conosco temos o nosso irmão Baltazar, mais uma vez, falando de Belo Horizonte. Muito bom dia, nosso irmão Baltazar. Bom dia, Fábio, bom dia aos irmãos, bom dia aos amigos. E, novamente, é um grande prazer estar com vocês novamente aí, para juntos compartilharmos um pouco mais do que Deus nos ensina dentro dessa ideia e dessa metodologia de eu e a minha casa servirmos ao Senhor. É hora de reconstruir. Porque o recomeço sempre é mais difícil do que aquilo que já se segue. Reconstruir está em cima de alguma coisa que foi destruída e precisa ser refeita. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Interessante esse assunto, essa ideia de reconstrução, de recomeço. E lendo o livro de Neemias na Bíblia, nele eu encontrei a história de um homem chamado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. A tarefa era tremenda, quase que impossível. Havia muitos que se opunham à obra de reconstrução. Muitos também ali ridicularizavam Neemias e aqueles que se haviam ajuntado a ele. Interessante a gente entender bem esse ponto. Mas nesse contexto surge uma instrução maravilhosa que tem uma aplicação incrível nos dias de hoje. O importante papel das famílias. E ainda no texto de Neemias, no capítulo 2, nós percebemos ali na leitura bíblica que o povo foi distribuído ao longo dos muros por famílias. Veja a importância da família, veja o papel da família na reconstrução dos muros da cidade. Cada uma, ou seja, cada família, devia reconstruir o seu próprio pedaço para que a cidade pudesse, uma vez mais, ser segura e protegida. As famílias ali, naquele contexto, não diferente dos dias de hoje, enfrentavam constante ameaça do ataque inimigo. Hoje nós enfrentamos constantes ameaças contra as famílias. Se você observar em alguns documentos oficiais, já não constam mais do nome do pai. E as famílias continuam aí sofrendo o ataque do inimigo. Agora, me chama a atenção nesse texto aí, o empenho duplo de cada família. Na realidade, quando as muralhas estavam parcialmente restauradas, veja a importância disso, eles decidiram empunhar uma arma com uma das mãos e com a outra mão trabalhavam. Se você pegar o texto, você vai ver literalmente essas palavras. Agora, não apenas
se dedicavam à reconstrução dos muros. Não apenas dedicavam ao trabalho. Eu sei que você se empenha para trabalhar na obra de Deus. Eu sei que você se empenha trabalhando no seu emprego secular para buscar o sustento da família. Mas eles não apenas dedicavam ao trabalho de reconstrução, mas estavam completamente comprometidos a lutar contra o inimigo se fosse necessário. E é importante a gente entender isso e absorver essa instrução para a nossa vida prática. Por quê? Porque a muralha de proteção que permitia a existência de famílias fortes em nossas igrejas, em nossas cidades hoje, está destruída pelo ataque inimigo. Quantas famílias estão em ruínas, vítimas de ataque inimigo? Quantos filhos de discípulos de Jesus se envolveram com drogas? Quantos casais cristãos não romperam o casamento? E eu não posso deixar de ver. E você não pode deixar de perceber que isso é um ataque do inimigo contra a família, porque a família é a célula básica da sociedade. Uma família ajustada trará homens e mulheres ajustados para a sociedade. Uma família bem equilibrada vai produzir cristãos maduros amanhã. Isso incomoda no mundo espiritual. E nós precisamos ter olhos espirituais. Abre, Senhor, os meus olhos. Tem um cântico que eu gosto muito de cantar aqui na congregação, e nos ensina, abre, Senhor, os meus olhos. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver essas ciladas do inimigo contra as famílias. A desintegração do casamento e da família, através das gerações passadas, nos tornou vulneráveis. Nós nos tornamos vulneráveis. As famílias tornaram-se frágeis por causa da desintegração do casamento. Quantas crianças hoje expressam que não pretendem casar? Porque muitas delas vêm de lares desajustados. Daí nós vemos o grande trunfo do inimigo destruindo as famílias. Agora, infelizmente, muitas famílias enfrentam as suas próprias batalhas isoladamente, sem a proteção coletiva que era propiciada por uma muralha forte. E dentro dessa analogia, nós vamos usar as famílias e podemos usar esse trabalho maravilhoso de eu e a minha casa serviremos ao Senhor, podemos usar essa coletividade como uma muralha que protege, porque juntos nós aprendemos uns dos outros. Um com o outro nós fazemos com que a nossa família seja mais forte, não imune, num antídoto definitivo, mas na comunhão, no relacionamento, no aprendizado juntos, nós podemos construir aí uma muralha mais forte em volta da nossa família. E antes que nós venhamos concluir esse ponto, a reconstrução passa por você que está me ouvindo. A reconstrução passa pela minha própria vida. Então agora chegou o tempo de reconstruir essa muralha. Exatamente como nos dias de Neemias, Deus está apontando e usando pessoas como você para reagrupar e restaurar a firmeza e a segurança das famílias na terra. Deus vai usar você, Deus vai usar o seu exemplo, Deus vai usar o seu cuidado com a sua família para restaurar as famílias da terra. Nos dias de Neemias, as famílias se posicionavam lado a lado para reconstruir. Hoje, é verdade também que casamentos e famílias fortes trazem força para a igreja e força para a cidade onde nós vivemos. Famílias fortes providenciam proteção coletiva para nossas igrejas e para as nossas cidades. Agora, você precisa prestar atenção nesse ponto. Quando vivemos de acordo com o plano de Deus, quando usamos a sua palavra, a palavra de Deus, quando usamos as suas ferramentas, os seus princípios, nós construímos uma cerca forte e saudável em volta do nosso casamento e do nosso lar. E eu tenho 3 proposições para que você possa refletir nelas e vamos concluir esse momento. A primeira proposição: talvez o seu próprio casamento esteja necessitando de alguma mudança para que venha se encaixar dentro dos princípios ensinados por Deus em sua palavra. Você e eu, nós precisamos dioturnamente fazer uma análise no nosso próprio casamento, na nossa própria família, e vermos o que é que precisamos adequar para ajustarmos exatamente conforme Deus
nos ensina na sua palavra. É a primeira proposição. Segunda proposição, ou talvez você tenha pequenas falhas no seu relacionamento. Talvez o seu relacionamento é bom, mas uma falha, uma brechazinha no muro, uma falha pequena aqui ou acolá, você e eu, nós precisamos cobrir essa falha. Ou talvez o seu casamento seja um casamento forte, estabelecido e fundamentado na palavra, seja qual for a sua situação. Nunca, desde os dias de Neemias, tal chamado para batalhar pelas famílias tem sido tão necessário quanto nos dias atuais. E vamos fechar agora com Neemias, capítulo 14, versículo 4, que diz o seguinte, olha, ouça, preste atenção, que texto maravilhoso. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Neemias 4, versículo 20, encerra assim, o som da trombeta pode ser ouvido na terra, e o Senhor está dizendo, reconstruir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude a aplicar a palavra dele como ferramenta nas nossas famílias para restaurarmos a muralha de proteção que tanto necessitamos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde sempre. Muito obrigado, irmão Baltazar. Importantíssimo, mais uma vez. E teve um ponto que o senhor falou que muitos filhos não pensam nem em ter famílias. Então, a minha pergunta seria, desde quando nós devemos ter essa preocupação e esse intuito de ensinar os nossos filhos a importância da família para Deus? Boa pergunta, Fábio. Não de fácil resposta, mas boa pergunta. Na verdade, desde o primeiro dia, em 1989, que a minha esposa estava grávida, ela me disse que estava grávida do meu filho mais velho, eu comecei a orar por ele. E comecei a tentá-lo ensinar com o meu exemplo, com as minhas palavras, com as minhas falhas também. E as falhas também ensinam, eles aprendem com o nosso Deus. A ensiná-los o valor e a importância da mãe dele, o valor e a importância da família. Então, na verdade, nós devemos ensinar os nossos filhos desde o ventre. Eu me lembro que quando minha esposa estava esperando os dois filhos, tanto o primeiro quanto o segundo, ela sempre passava a mão na barriga e cantava para eles. E ali eu já orava por eles. Já passaram de 32 anos. E eu pedi ao Senhor que fizessem deles 2 homens e que eles pudessem desejar ter uma família, no mínimo, como a nossa. Então, na verdade, o ensino precisa iniciar quando a criança ainda está no ventre materno. E aí, por toda a vida. Até hoje, em todas as oportunidades, eu procuro ensinar os meus filhos algumas coisas no que se refere ao valor e à importância do casamento e da família. Isso é sério. Muito obrigado, Baltazar. Desde quando nós sabermos, então, que estamos grávidos, né? Que a nossa esposa está grávida, então a gente já começa. Muito obrigado. Uma coisa, se não me engano, o irmão Gates nos ensinou, enquanto ele estava aqui ainda em Belo Horizonte, no Brasil, é orar pelos cônjuges dos nossos filhos. Então, desde antes deles nascerem, a gente já tem pedido a Deus, né, pelos cônjuges dos nossos filhos, né, que eles sejam fiéis, nossos filhos, claro, e também tenham cônjuges fiéis. Acredito que esteja nessa linha. Amém. Gates foi um grande exemplo para nós aqui, enquanto esteve em Belo Horizonte, no Brasil, e são ensinos verdadeiros, ensinos que foram praticados por ele e família. Verdade, uma grande verdade. Obrigado. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, esse foi mais um encontro da série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Acredito que tenha sido de grande edificação, com certeza é um desafio reconstruir o nosso lar, mas reconstruir de acordo com os moldes de Deus, para assim termos uma família que serve ao Senhor. Deixe seu comentário, acredito que possa servir de edificação também para outros irmãos, então envie o link, compartilhe e nos vemos no próximo encontro, se Deus assim permitir. Baltazar, suas despedidas para os nossos irmãos. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos e amigos a oportunidade de juntos termos compartilhado um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que seja de grande proveito para todos nós o que a palavra de Deus nos ensina.
Amém. Salvador, Santo